Glória a Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Amém? Ele merece tudo. Nós não merecemos nada, mas Ele merece tudo. Tudo tem que ser para a honra e glória dEle. Amém? Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Aleluia. Hebreus, capítulo 4. Quero fazer a leitura dos versículos 14 a 16. Amém? Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A fim de sermos socorridos no momento oportuno. Momento oportuno significa que é exatamente naquele momento que nós necessitamos. De vez em quando alguém chega e pergunta, mas qual é o momento oportuno de Deus? Qual será o momento oportuno de Deus? É Ele que sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Ele está na eternidade, Ele é eterno, Ele sempre existiu. A nossa mente não consegue alcançar alguém que nunca teve início e jamais terá fim. Então, por mais que a gente volte, a mente da gente vai voltando lá atrás, imaginando, mas Deus sempre existiu. Porque para mim, para você, tudo tem início, meio e fim. Ele nos deu um espírito. Ele soprou. Ele nos deu um espírito. Esse espírito é imortal. Significa, tem um início, mas não terá um fim. O nosso corpo é mortal. Tem um início e terá um fim. Mas ninguém pode nos destruir. Podem destruir o nosso corpo, mas o nosso espírito não, jamais. Não existe arma nenhuma humana, não existe circunstância alguma que possa fazer com que a pessoa seja totalmente desintegrada. Pode ser desintegrada fisicamente, mas o espírito não. Então esse Deus tremendo e maravilhoso, conforme diz o texto bíblico, Ele está pronto, Ele está preparado e Ele está determinado a nos ajudar. Amém? Você diz, mas pastor, se Deus está determinado a me ajudar, por que tantas lutas? Eu vou dizer a você por quê. Porque as lutas fazem parte da vida. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse simplesmente assim, vocês terão aflições, fiquem aí com as aflições. Não, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, todas as lutas aqui na terra passarão, todas as dificuldades hão de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E como a palavra permanece para sempre, as promessas do Senhor não tem prazo de validade. É isso. Agora, irmãos, é lamentável a constatação de que a incredulidade, não é, da humanidade tenha aumentado. E talvez uma das causas
seja um medo do amanhã. Pastor, há uma grande interrogação no amanhã. O que será que vai acontecer amanhã? Olha, em termos naturais, reais, eu não sei, mas eu posso garantir uma coisa: que a presença do Senhor continuará sempre conosco. Jamais estaremos sozinhos, jamais seremos desamparados, jamais seremos esquecidos. E o Deus eterno, Ele não perde o seu poder, Ele não perde a sua determinação. E nós sabemos que todo o nosso relacionamento com Deus é por fé. Se Deus não tivesse se apresentado a gente, nós não o conheceríamos. Ele se apresentou no passado através dos profetas. Ele levantou profetas, homens de Deus, para que pudessem levar a sua palavra às pessoas. Ou seja, a humanidade nunca deixou de receber a palavra de Deus. Mesmo quando Deus passou todo aquele tempo em silêncio, mas tinha a palavra. Tinha a palavra que foi transmitida através dos profetas, homens de Deus que o Senhor levantou. E em Cristo Jesus, então, é tudo diferente. Em Cristo Jesus nós temos uma ligação direta com o Pai eterno. Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem, é o único, não existe outro mediador, é só Jesus Cristo. Então em Cristo Jesus nós temos esse acesso. Em Cristo Jesus o Senhor nos dá a prerrogativa de sermos feitos seus filhos adotivos. Amém? Você pode dizer glórias a Jesus? Os filhos adotivos, eles são amados duas vezes. Os pais não tinham que amá-lo, mas os pais resolveram amá-lo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, muitas pessoas afirmam que não têm fé, mas é a própria palavra que nos dá a receita. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ter fé em Deus significa que acreditamos em sua existência. Somos conscientizados de que tudo foi criado por Ele, e tudo que sabemos foi revelação divina. Tudo que sabemos a respeito do próprio Deus é o resultado da sua apresentação ao ser humano. Amém? Hoje nós temos as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Esse livro foi escrito por homens inspirados por Deus, e nós encontramos aqui todas as orientações para que tenhamos uma vida feliz, uma vida abençoada. Vida feliz e abençoada não é sinônimo de uma vida sem lutas. Acabei de falar. Não, irmãos. Mas o Senhor nos ensina, e eu estou sempre repetindo, dizendo que nós temos que fixar o nosso olhar em Cristo. Ele diz, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para a frente, para o alto. Porque quando nós olhamos para a frente, para o alto, nós enxergamos o Jesus que nós cremos, o nosso Redentor. Nós enxergamos aquele que é o Filho unigênito do Pai eterno, que hoje está assentado à direita de Deus o Pai, agora não mais como o Messias, mas como Deus o Filho. Então nós olhamos para frente. Os problemas e as lutas estão aqui, mas eu estou olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Isso não é invenção do homem, mas é a receita que o Senhor nos dá, para que possamos ultrapassar as dores, as aflições, as dificuldades da vida. É isso, irmãos, fixando o olhar em Cristo. Então nós encontramos nas Sagradas Escrituras as diretrizes para que a nossa vida seja vivida de maneira agradável, desfrutando da paz tão necessária
para que enfrentemos as adversidades, na certeza absoluta de que o Senhor permanece conosco, não importa o que as pessoas dizem. Nós vamos dar ouvidos à voz do Senhor. Foi dito agora há pouco, ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele nos tem falado, aquilo com que Ele nos tem orientado. Então, nosso texto básico, ele nos apresenta uma poderosa mensagem de esperança. Temos um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus, Deus, o Filho, aleluia. E o texto também nos desafia para que permaneçamos firmes e nos aproximemos do trono da graça, confiantes, na certeza de que receberemos dele graça, misericórdia, perdão. Cuidado dele para conosco, aleluia. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, poderoso, eterno. Ele nos oferece acesso ao trono da graça, para que sejamos socorridos nos momentos das dificuldades enfrentadas em nosso dia a dia. Seu objetivo maior é o quê? A salvação, a vida eterna. Esse é o objetivo maior do Senhor. Mas Ele não faz promessas somente para a eternidade, não. Ele faz promessas para o dia de hoje, para o dia de amanhã. E a sua palavra é viva. Essa letra aqui não é morta, é viva, porque é vivificada pelo Espírito Santo, que é Deus. Deus é Espírito Santo, aleluia. Então Ele nos dá a salvação, salvação eterna, a provisão daquilo que precisamos, a nossa proteção. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda do mal, aleluia. Então tudo isso para que tenhamos a oportunidade não somente de conhecê-lo, mas para que recebamos todas as instruções contidas nas Sagradas Escrituras, para que as nossas decisões ocorram em sintonia, em conexão àquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Por quê? Porque todas as nossas palavras, todas as nossas ações geram consequências. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado naquilo que fala. Muito cuidado, muito cuidado. E por mais cuidado que a gente tem, de vez em quando está falando alguma coisa que não era para ter falado. Pelo menos isso acontece comigo. Tem que ficar ligado. E o fato de estar ligado não significa que vamos estar apreensivos. Não. Nós vamos descansar no Senhor. Nós vamos confiar plenamente no seu agir em nossa vida. Aleluia. Então o sacrifício de Jesus Cristo foi completo, perfeito em amor, graça e misericórdia. Então em Cristo nós recebemos a salvação eterna e gratuitamente. Não esqueça a prerrogativa de sermos feitos seus filhos. Não por merecimento, mas é Ele que faz isso. Além de nos salvar, além de nos proteger, de nos capacitar, de nos sustentar, em Cristo Jesus, Ele nos faz seus filhos. E como se isso não bastasse, em Cristo Jesus, todo aquele que está em Cristo Jesus, Ele o faz templo do seu Santo Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então a nossa guerra não é contra pessoas de carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. O Senhor nos ensina que devemos orar uns pelos outros.
Quando a gente vai lá para Tiago, ele nos diz que da fonte que sai água pura, água boa, não pode sair água saloba. Ou seja, da boca que sai bênção, não pode sair maldição. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está falando. Mas pastor, mas aconteceu isso, aquilo outro. Deus é maior, Deus é poderoso. Fazemos um exercício de fé, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. 1 de Pedro 5,7 é lançar sobre Ele. Vejamos o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim: porque a carne luta contra o Espírito. Observe aí que o Espírito está com E maiúsculo, então o Espírito Santo. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, olha a condição: se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Eita Deus! Então em Cristo nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. É por isso que tem que vigiar e orar. A gente não pode dar colher de chá para o inimigo, não, gente. Não se pode dar tréguas com o inimigo. O inimigo da nossa vida, que é Satanás e seus demônios, exércitos celestiais da maldade. Nós não podemos. Nós temos um Deus que é vivo. Não tem que temer. Eu vou ter medo do que falaram, do que fizeram. Não. O que habita em nós é mais poderoso do que o que está no mundo. O que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia e o ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Ele tem poder, Ele tem todo poder. Aleluia. E o Senhor deu a Jesus todo poder no céu e na terra, em todos os lugares. Agora, igreja amada do Senhor, é no campo do nosso coração onde ainda se trava uma guerra sem pausa, o conflito permanente entre a carne e o Espírito Santo. Eles são opostos entre si. Lemos agora. Então nós precisamos sujeitar a nossa vontade ao Espírito Santo. Por isso que está escrito que aquele que está em Cristo, ele passa a viver sob a direção do seu Santo Espírito. É a direção do Espírito Santo. Essa direção. E pastor, vão haver momentos desagradáveis? Vão haver momentos desagradáveis, porque nessa batalha da carne contra o Espírito, o que vai vencer é o que a gente alimentar mais. É por isso que tem que estar ligado na palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Há uma ênfase. Ele diz: para eu não pecar contra ti. Aleluia, aleluia. Em Cristo nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas eu tenho dito o seguinte: olha, irmãos, a gente tem que permitir o agir do Espírito Santo e aceitar aquilo que ele tem para fazer na vida da gente. Eu posso dizer para você que todo dia, em todo instante, ele tem o que fazer para mudar a gente. O trabalhar para quê? Para que o nosso caráter seja transformado. Qual é o objetivo do Senhor? Que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Jesus Cristo, o homem, precisa ser o nosso modelo de vida. Aquele que em tudo foi tentado, mas que em nada cedeu à tentação. Aleluia. A palavra também nos diz que
não estamos na lei. Estar sobre a lei significa, é tão sério isso, estar sobre a lei significa derrota, escravidão, maldição, impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. É o Espírito que nos põe em liberdade. O que é que a lei faz? A lei exige perfeição. Como podemos exigir perfeição do ser humano se o ser humano é imperfeito? Todos nós somos imperfeitos. Temos as nossas falhas, as nossas esquisitices, os nossos defeitos, as nossas manias. Isso não são poucas coisas na nossa vida que o Senhor trabalha para que seja mudado. Esse orgulho, essa vaidade, eu fui ensinado assim, meus pais me ensinaram assim. Não, irmãos, nós precisamos herdar do nosso Pai eterno, do nosso Pai eterno, aquele que nunca abandona e jamais nos abandonará. Aleluia. Agora, mais uma vez, é o Espírito Santo que nos põe em liberdade. Entenda o que eu estou falando, não estou falando mal da lei. A lei exige perfeição, por isso mesmo nos condena, porque não somos perfeitos. Estar sob a lei é estar sob maldição, pois maldito é aquele que não persevera, em toda a lei, em toda a obra da lei, para cumpri-la. Porém, se somos guiados pelo Espírito Santo, não estamos mais sob a tutela da lei, mas a tutela do Espírito Santo, que é Deus. É Deus. Tem gente que pensa o Espírito Santo lá embaixo, não, primeiro Deus. Não, é Deus. Estamos sob a tutela do Espírito Santo, daquele diante do qual ninguém pode esconder nada. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece o nosso planejar. Ele conhece o nosso falar antes que venhamos a pensar em falar. Aleluia. Glória a Deus. A própria lei diz que maldito é aquele que não persevera em toda a lei para cumpri-la. O Espírito Santo é o próprio guia que nos toma pela mão e nos leva pelo caminho que é Cristo até a nossa morada eterna, final, a nova Jerusalém celestial. Então, as maiores batalhas, elas são travadas aqui na mente. O inimigo joga setas no coração. Quantas pessoas que dizem: ah, pastor, se eu pudesse voltar atrás. Mas nós não podemos voltar atrás no tempo. Não podemos. 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Aleluia. Nós não podemos voltar atrás, mas podemos fazer diferença agora, no presente e no futuro. Ah, mas no passado você fez isso, fez assim, assim, não foi, fiz. Mas me arrependi, o Senhor me perdoou. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Não é a justiça do homem não, que é falha, que é imperfeita, que toma um lado, não. A justiça de Deus, Ele é absoluto, Ele é imparcial, Ele nos ama por igual. A Deus ama mais você do que a mim, não. Ele ama por igual. Aleluia. Uma nova vida em Cristo. Jesus é o sumo sacerdote que penetrou no céu. E mais uma vez, não esqueça, é Ele quem nos garante acesso direto a Deus.
E a certeza da obra de Cristo nos dá forças para perseverar. Por que nós perseveramos? Porque nós cremos. Porque é o próprio Senhor que diz: tende fé em Deus. É aquele que age para que tenhamos fé, aquele que age em nosso favor. Está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ô irmãos, ninguém vai ficar aqui para cimento, não. É claro que a dor da separação é terrível. Sim. Vem o choro, vem, mas não vem o desespero. Porque nós sabemos a quem servimos. Sabemos quem habita em nós. Sabemos para onde estamos indo. É o próprio Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Agora Jesus entende as nossas fraquezas. E o fato dele entender as nossas fraquezas não significa que ele está compactuando com o nosso pecado, não. Por que Deus deu as costas para Jesus lá no Calvário? Porque ele não tem comunhão com o pecado. Ou ele tirava o seu filho do Calvário e todos nós morreríamos eternamente, ou ele daria as costas para o seu próprio filho. Foi o que ele fez. Já pensou? Que amor tremendo. Um amor que a gente não consegue aquilatar. Que amor tremendo. Com que ele nos amou, com que ele nos ama. Jesus foi fiel, foi obediente até a morte, morte de cruz. Uma das falas de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não sabia, sabia. Ele estava ali por espontânea vontade. O objetivo maior, a nossa vida eterna. Aleluia. Então, o fato de dizer que ele entende as nossas fraquezas significa que ele está pronto para nos socorrer. Ele nos mostra o escape. Irmãos, em Cristo Jesus, nós deixamos de viver na prática do pecado, na prática, no hábito do pecado, mas continuamos pecadores. E a gente não pode ter isso como resposta para justificar os nossos pecados, não. Nós temos que nos lembrar de que esse Deus tremendo e maravilhoso habita em nós através do seu Santo Espírito, tem o melhor para nos dar. Ele age com poder e grande glória. Ele não esquece dos seus. Jesus em tudo foi tentado, mas ele resistiu à tentação, ele nunca pecou. É por isso que ele é nosso modelo de vida. Ele tem que ser o nosso modelo de vida. Então Jesus não somente vê as nossas lutas, ele está conosco em todo o tempo. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eita Deus, perseverai na oração, conectado com ele o tempo inteiro. Pastor, dá para ficar conectado com o seu o tempo inteiro? Dá sim. É a presença do Espírito Santo em nosso ser que nos faz perceber, que nos faz entender a necessidade de vigiar e orar. Ele disse: vigiar e orar para que não entreis em tentação. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós temos um sumo sacerdote que é Deus, o Filho. E a Bíblia nos diz que ele está sentado à direita de Deus o Pai, intercedendo em nosso favor. Mas não esqueça que o Espírito Santo também intercede. E o texto bíblico diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. E nunca nos esqueçamos de que o nosso relacionamento com Deus é através de Jesus Cristo, por fé.
O nosso texto básico de Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, é um convite à confiança em Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito. É um desafio para que a nossa fé seja totalmente depositada no Senhor. É um desafio para que diante das mais terríveis adversidades não venhamos a nos desesperar, porque Ele é o Consolador, Ele é aquele que consola, que capacita, que renova. Então Ele entende as nossas fraquezas, intercede por nós e nos dá acesso direto ao trono da graça. Eita Deus, acesso direto ao trono da graça. Então o nosso socorro está garantido, socorridos no momento oportuno. Ele virá no momento exato. Pastor, Deus precisava ter vindo ontem, porque foi ontem que eu estava precisando. Não, Ele já estava aí, Ele continua aí, e Ele está agindo, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, creia. O que é que Ele diz? O que é que o Senhor Jesus diz? Tudo é possível àquele que crê. Então, não importam as lutas, não importam as aflições, não importam os desafios, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que imaginamos, do que esperamos. Não vamos ter medo do amanhã, não. O amanhã não nos traz medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, força. É isso que Ele fez conosco, que Ele faz. Sumo sacerdote perfeito também é a nossa viva e fiel esperança. Amém? Você crê? Então diga: eu creio. Vamos ficar de pé, equipe do louvor. Deus já